Olá, pessoal. Então, vamos para a aula número 5, tá? Na aula número 5 também ele está falando em equação da reta, mas agora ele já entra nas duas distinções, né? Ele já distingue a equação geral da reta e a equação reduzida da reta, tá? Como eu falei no vídeo da aula 4, a diferença entre as duas é a forma em que ela é escrita, certo? Então, a equação geral, ela é escrita somente de um lado, só num membro, né? Ax mais by mais c igual a zero, quanto a equação reduzida, ela isola o y, certo? Ela parece um pouco com uma função afim, né? Ela fica com aquele formato parecido com a função afim. Então, vamos ver os exercícios dessa aula número 5. Então, já sabe, acompanha com o caderno, vai fazendo as atividades comigo e depois só lança lá no teu aplicativo do Class, tá bom? Então, o que vai aparecer lá para vocês inicialmente é isso aqui, né? Primeiro, as presenças que você deve colocar lá, né? Se você quer ganhar presença nessa aula, então coloca lá assim. E as atividades 1 e 2, tá? A atividade 2, ela tem A, B, C e D, tá? Então, a atividade 1, verifique se o ponto P, 2 e 3 pertence à reta R que passa pelos pontos A e B, tá? Então, o que a gente vai fazer? Também tem duas formas de resolver, assim como os exercícios anteriores, né, da aula anterior. Então, o ponto P, 2 e 3 é um ponto que a gente não sabe qual é a posição dele em relação aos outros. Mas o que a gente sabe é que os pontos A e B formam uma reta. A questão do exercício é saber se esse ponto 2, 3, ele está na reta ou não está na reta, tá? Então, a resolução 1, ela trabalha com aquela condição de alinhamento, certo? Que monta o determinante e verifica se o resultado do determinante é zero. Se o resultado for zero, nós temos um alinhamento entre esses três pontos. Então, como é que você vai proceder? Você vai pegar os pontos dados, certo? 1, 0, menos 3, 2 e 3, completa a terceira coluna com o número 1 e resolve o determinante. Lembrando lá, como é que resolve o determinante? Você vai repetir as duas primeiras colunas aqui na lateral e faz as multiplicações, certo? Se o resultado do determinante, nesse caso, der zero, significa que o ponto 2 e 3 pertence à reta. Se o resultado for qualquer número diferente de zero, o ponto P não pertence à reta, tá bom? Essa é a primeira forma de resolver esse exercício. A gente também pode fazer no segundo formato, tá? A gente pode resolver achando o coeficiente angular. Coeficiente angular é o ângulo de inclinação para descobrir qual é a equação da reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos que ele me deu. Aqui eu tô falando, pessoal, da segunda forma de resolver, tá? Você vai escolher entre a resolução 1 ou a resolução 2. Nós estamos falando aqui da resolução 2, tá? Então, você vai pegar os pontos A e B, que você sabe que são pontos que fazem, né, que formam a reta, e vai substituir ali. Na equação do coeficiente angular, na fórmula do coeficiente angular, você substitui y do ponto B, y do ponto A, tá? Lembrando que y, segundo valor, e y é o segundo valor, tá? Então, aqui é o y. E o x é o primeiro valor do par ordenado, tá? Substitui na fórmula, você tem coeficiente angular. Tá, professor, o que eu faço com isso? Você vai pegar o valor do coeficiente e vai substituir na fórmula da equação da reta, tá? Vai pegar ou o ponto A ou o ponto B, um dos dois, certo? Só usa um dos pontos e vai substituir aqui no valor de y0 e no valor de x0. Tá? Então, digamos que a gente escolha o ponto A, 1 e 1. Então, aqui no lugar do y0 eu uso 1, no lugar do x0 eu uso 1 e no lugar do m eu utilizo o resultado de cima. Com isso, eu vou conseguir encontrar a equação da reta, tá? Terminou? Não, não terminou. Lembrem que o que o exercício está pedindo é que você verifique se o ponto P pertence a essa reta. Tá? Então, depois que você encontrar a equação da reta, você substitui os valores do ponto P, o 2 e o 3. Lembra que 2 é para x, 3 é para y. Substitui na equação da reta e daí você verifica se vai dar o valor, se você consegue uma igualdade ou se você não consegue.
tá bom? Aí a escolha de vocês, se vocês querem ir pelo método 1, que é o método onde você monta o determinante, certo? Vou montar aqui novamente. Ou o método 2, que é o método onde você constrói a equação, tá bom? Então, método 1, cálculo determinante, der zero, pertence à reta. Não deu zero, não pertence à reta. Método 2, calcula coeficiente angular, acha a equação da reta e depois substitui o ponto na equação, tá bom? Próximo exercício. Exercício número 2. Em cada caso, escreva a equação geral da reta definida pelos pontos A e B. O processo, pessoal, de solução desse exercício 2, ele é idêntico ao exercício 1, tá bom? Vocês têm duas formas de resolver. Vocês podem usar o primeiro formato, que é colocar dentro do determinante, certo? Ou vocês podem utilizar o segundo método, que vai encaixar primeiro o coeficiente angular, depois vai procurar a equação da reta, e vai organizar essa equação no formato da equação geral, tá bom? Eu, particularmente, prefiro o método do determinante, tá? Então, eu vou fazer a letra A, vou dar de lambuja aqui, né, para vocês a letra A, e depois vocês seguem com o exercício B, C e D, tá bom? Então, vamos lá, vamos construir o determinante para a letra A. Então, nós temos lá, os pontos dados foram os pontos A e B. A é menos 1, 6. B é 2, menos 3. E o ponto C, o terceiro ponto, é x e y, tá bom? E 1, 1 e 1. Como é que eu procedo? Vamos lembrar lá. Eu vou pegar as duas colunas e vou repetir aqui na lateral. Menos 1, 2 e x, 6, menos 3 e y, tá? E vou fazer a minha multiplicação. Lembrando que quando eu venho com valores positivos, quando eu volto com valores negativos. Então, primeira multiplicação, menos 1 vezes 3 vezes menos 1, eu tenho menos 3. 6 vezes 1 vezes x, eu tenho 6, vamos arrumar aqui, 6x. E 1 vezes 2 vezes y, eu tenho 2y, tá? Então, vejam que aqui eu vou ficar um pouquinho sem espaço, então eu vou anotar para depois repassar as informações, tá bom? Então, o primeiro lado, as primeiras multiplicações eu já fiz, agora eu vou apagar para poder fazer a volta, tá? Esse aqui a gente vai guardar, vocês guardam, né? Anotem aí para proceder com o exercício depois. E vou fazer a volta aqui. A volta eu tenho 6 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 2, 12, vezes 1, 12. Só que como ele volta negativo, então é menos 12. 1 negativo vezes 1 vezes y dá menos 1y. Inverteu o sinal, mais 1y. Não precisa colocar o número 1, né? E 1 vezes 3 vezes x dá 3x. Inverte o sinal, menos 3x, certo? Então, o que eu tenho lá no final vai ser, vou limpar aqui, então eu vou ter menos 3 mais 6x mais 2y menos 12 mais y e menos 3x. Tá? Quanto vai dar essa minha conta? Menos 3 menos 12 dá menos 15. 6x menos 3x dá 3x. E 2y mais y dá 3y. Então, a minha equação seria 3y, 3x e menos 15. Tá? Limpando a tela, só para escrever ela bem bonitinha. Então, eu tenho 3x mais 3y menos 15 igual a 0. Simplificando, por que vou simplificar? Porque eu consigo, porque é possível, né? Se eu dividir todos os elementos por 3, eu simplifico. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu tenho 1x mais 3y dividido por 3 dá y.
Menos 15. 15 dividido por 3. Opa, 15 dividido por 3 dá 5. Igual a zero. Essa aqui é a equação geral da reta, tá? Essa equação... Ah, professora, mas e se eu não simplificar, tem problema? Não, eu aceito ela sem simplificar. Só que se você for procurar, for fazer um exercício no vestibular, no Enem ou qualquer prova, vai estar simplificada, tá? Então, é bom que você acostume. Certo, pessoal? Então, vocês fazem o B, C e D. Lembra lá, dá um pause no vídeo, volta um pouquinho, assiste de novo, acompanha para terminar o exercício número 2. Terminou, nós seguimos adiante para o exercício número 3, tá? Exercício número 3, ele aparece aqui, o último exercício, né? Aqui embaixo. Uma reta passa pelos pontos P, menos 1 e menos 5, e tem coeficiente angular 12. Escreva no caderno a equação da reta na forma reduzida, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu ponto dado, certo? Menos 1 e menos 5. E vou pegar o meu coeficiente angular 12 e vou substituir. Então, aqui, esse valor de M entra aqui. E esse menos 1 e menos 5, que são os valores de P, vai entrar em x0 e y0. Substituiu, isolou o y, você tem a equação reduzida, tá? Então, a equação reduzida seria y igual a mx menos x0 mais y0. Lembra que aqui é uma multiplicação distributiva, é m vezes x, m vezes x0, tá bom? E aí vocês têm o exercício 3 resolvido, tá? Só finalizar. E exercício... Opa, acabou, nem tem exercício número 4, né? Então, acabamos com 3 exercícios, tranquilo de fazer, pessoal. Terminou, coloca as respostas lá no Class, envia para a prof, e daí tudo ok por enquanto, tá bom? Abraço, pessoal, até o próximo vídeo.